que eu recebi há poucos dias um comentário dizendo assim, num dos vídeos da Tatiana, né, onde ela fala do Tommy, quase sempre ela fala do Tommy, e a pessoa, dizendo-se espírita, tece o seguinte comentário: há controvérsias, alguma coisa há de errado nessa mensagem, pois pela doutrina espírita os cães reencarnam rapidamente após o seu desencarne. Então eu gostaria que você explicasse por que alguns cães, como o Tommy, da Tati, e como outros que a gente não sabe, mas que sabemos que existe, continuam no plano espiritual, e por quê? Esse rapidamente que os mensageiros falam na obra básica de Kardec, rapidamente nós podemos entender de maneira bíblica o que são alguns anos na eternidade. Na questão, parece que é 898 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec sobre o aprendizado no mundo espiritual. Os mensageiros lá falam que determinados aprendizados que nós aqui no plano físico, como encarnado, precisamos de anos para adquirir, no plano espiritual, poucas horas a gente adquire. Então o tempo longo é para nós, fisicamente falando, e não quer dizer nada espiritualmente. Tem 15 perguntas de Allan Kardec sobre os animais no Livro dos Espíritos, consultemos lá, né? No Consolador de Emmanuel, os livros de André Luiz, a gente vê aqueles cães ajudando a trazer pessoas, né? Lá do umbral, os lanceiros, trabalhadores. O Lorde, um cachorro que o irmão do Chico tinha em Pedro Leopoldo, o Zé Xavier, quando o Zé Xavier desencarnou, ele deixou o cachorro com o Chico Lorde. Então o Chico psicografava, o Lorde estava ali nos pés, o Chico ia receber o romance, estava lá nas pressas. Depois de 4 anos, Rosana, o Lorde adoeceu, cachorro do Chico e do irmão. O Chico conta no livro da Sueli Caldas Schubert, testemunho de Chico Xavier, uma carta do Chico para o presidente da FEB, o Vantuil de Freitas, que quando o Lorde desencarnou, ele sentiu muito, de repente ele viu adentrar na casa o espírito do irmão dele, o Zé Xavier. Chegou perto dos restos mortais do Lorde e retirou o espírito, a alma do Lorde, e levou para a espiritualidade. E o Chico conta nesta carta para o presidente da FEB que volta e meia, quando o Zé Xavier visitava Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo, em casa, ou no centro, ou no trabalho, lá na Fazenda Modelo, ou quando ele estava caminhando lá para o trabalho, o Zé Xavier aparecia para o Chico acompanhado do cão Lorde. Tudo que tem vida física vai e volta, desde os primórdios da evolução. É só ler com atenção as orientações de Kardec, dos livros do Chico, que a gente vai compreender isso. É natural que as pessoas questionam, isso é muito complexo. A reencarnação, nós estamos aqui dopados, abafados pela essa multidão de células mortais que é o corpo físico. É muito difícil de entender. Então o Espiritismo vem, como fala Emmanuel no prefácio do livro Nosso Lar, ia levantar uma nesga minúscula de um lençol branco gigantesco. Mas a vida é imortal, é eterna, né? E os animais, agora, o próprio Emmanuel, André Luiz, os espíritos mostram que os animais são espíritos em evolução, na espécie animal, na irracionalidade. Depois deste período dos animais domésticos, o Chico explicava uma ocasião que eles vão fazer um curso de milênios nos símios, no macacoide. De lá, Emmanuel explica no centro, no livro A Caminho da Luz, que os mensageiros de Deus, de Jesus, pegam os espíritos dos irracionais, do macacoide, do símio, levam para o plano espiritual, trabalham no perispírito deles e eles começam a reencarnação na esfera hominal.
Aí, porque naquele estado evolutivo, naquela idade evolutiva, eles começam a já adquirirem pensamento contínuo ou quase contínuo, que é característica já dos espíritos na escala hominal. Então é isso. Estudemos Chico Xavier, André Luiz, Allan Kardec e Emmanuel, que a gente vai entender melhor estas complexidades. Os irracionais, adorados nossos animais, dizem os benfeitores pela mão de luz de Chico Xavier, que eles estão mais distante de nós, hominais, do que nós da angelitude. Então é daqui a milênios e milênios. Naturalmente, nós seremos lá na frente os guias espirituais destes seres quando eles estiverem aproximando da escala hominal, porque nós devemos para eles. Nós comemos o frango, o pato, o carneiro, o boi, a vaca, o leitão. Tem uma dívida muito grande, são irmãos bem inferiores nós. Nós os acompanharemos daqui para frente até chegarem à escala hominal. Mas nós temos o infinito, os milênios incontáveis pela frente. Para melhor nos inteirarmos do assunto sobre os animais, vejamos aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, os três reinos, a questão 592. Este subtítulo é Os Animais e o Homem. A pergunta de Allan Kardec, 592. Se compararmos o homem e os animais com respeito à inteligência, a linha demarcatória parece difícil de ser estabelecida, porque certos animais têm, a esse respeito, uma superioridade notória sobre certos homens. Essa linha demarcatória pode ser estabelecida de maneira precisa. Vejamos o que os mensageiros sublimes, os espíritos da codificação kardeciana, responderam ao codificador. Sobre esse ponto, vossos filósofos não estão quase nada de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte que se rebaixa algumas vezes muito baixo ou que pode se elevar bem alto. Fisicamente, o homem é como os animais e menos dotado que muito deles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência para suas necessidades e sua conservação. É verdade que seu corpo se destrói como o dos animais, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais abaixo da brutalidade, não sabeis vos distinguir? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. É a resposta sábia dos Espíritos da Codificação, aqui no Livro dos Espíritos, para a gente ver a complexidade do ser inteligente, que é o homem, com o animal, que é um ser irracional. O instinto é o prelibar da inteligência lá para frente, através de milhares e milhares de milhões de anos. Nós passamos pela espécie animal, nós os homens de hoje. Mas para complementarmos entre aspas, porque é um assunto
transcendental, mas dá uma ideia muito boa essas inúmeras questões do Livro dos Espíritos, os animais e os homens. Na pergunta 597, volta Allan Kardec a perguntar aos sábios espíritos da codificação: visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Vejamos a resposta: sim, e que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Ainda indaga Allan Kardec. É também uma alma, se quiserdes. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância como entre a alma do homem e Deus. Nós ouvimos muitas vezes o Chico dizer que os animais são os nossos irmãos inferiores. Os animais não possuem inteligência, porque eles estão na irracionalidade. É aquilo que nós já falamos e está gravado. Futuramente chegarão ao reino hominal, que é o ser pensante. É isso que nós queríamos lembrar neste rápido e sintético, complexo estudo entre os animais e o homem. Que o animal tem alma, é claro, mas é naquela... Nós, os seres humanos, o verdadeiro corpo nosso não é o mortal carnal de corpo, de carne e osso. O verdadeiro corpo é aquilo que São Paulo falou, o corpo espiritual, e Allan Kardec diz perispírito. A textura, a formação do nosso corpo espiritual, do perispírito, depende do que somos mentalmente, de sentimento. Agora o animal não, ele obedece automaticamente às leis de Deus. Ele morre, o corpo físico ele continua naquela configuração de animal. O cão é cão, o cavalo é cavalo. Eles não têm pensamento ainda. O irracional, ou seja, o animal, possui formas fragmentárias mentais, estiletes de pensamento. Daqui a milhões de anos que eles conquistarão o reino hominal. Nós já falamos isso nessa gravação. Que Deus nos abençoe. Estamos aqui no final dos trabalhos de hoje, 10 de outubro do ano 2011. Agradecemos a presença dessas queridas companheiras, naturalmente a Rosana, a nossa tão estimada e amada, hoje trabalhadora, benfeitora no mundo espiritual, companheira da nossa equipe espiritual do Centro Espírita Aurélio Agostinho, não só pela mediunidade dos céus. Nós temos certeza que a Tati também nos ajuda nos nossos estudos, palestras doutrinárias, graças a Deus. Ai, que lindo, eu que agradeço, César, mais essa oportunidade de você contar mais um pouquinho, dessas histórias lindas. E vou ficar devendo que eu quero contar mais.